A empresa não paga a contribuição. A empresa é um agente repassador de preços e de custos. E é normal, e é assim, porque se uma empresa não repassasse para o seu consumidor todos os custos na fase de produção, ela quebraria. Uma empresa, para ter lucro, precisa, através do seu departamento de formação de custos e preços, pegar e apropriar todas as despesas que ela realiza na fase de produção ou da prestação de serviços. Acrescer esses custos dos impostos que paga o governo e do lucro. Então, no momento em que ela vende o seu produto, ela zera os seus custos. Apesar da empresa zerar os seus custos quando vende os seus produtos, o nosso sistema tributário e fiscal, que é tremendamente defeituoso, que precisa ser reformulado e com urgência, porque ele é progressivo para quem ganha menos e regressivo para quem ganha mais. A empresa ainda goza dos chamados incentivos fiscais. E antes da apuração do lucro líquido para efeito de tributação do imposto de renda, ela tem o direito de abater, hoje, até 20% da contribuição que paga para o fundo de pensão. E, com isso, o patrocínio de um fundo de pensão, que se tornou uma atividade não lucrativa, mas não onerosa, no momento em que a empresa vendeu o seu produto ou o seu serviço, ele passa a ser uma atividade lucrativa, porque a empresa que já zerou os seus custos, ao receber o incentivo fiscal de volta, ela passa a ganhar. E sendo o agente protagônico na gestão do fundo, a empresa pega e aplica as reservas desse fundo de acordo com as suas conveniências. E se é um banco, então a situação é muito pior. Vejam bem, se é um banco, o banco pega e tem um monopólio no recebimento dos depósitos do fundo de pensão. Cito, por exemplo, uma empresa estatal, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil recebe de graça bilhões de reais dos depósitos do fundo de pensão que patrocina e dos participantes assistidos, porque os assistidos são pagos mediante crédito em conta e o dinheiro fica lá no banco. E nós sabemos que depósito é que alavanca a atividade bancária e gera recursos para que um banco possa operar. Ora, o banco, além de receber de graça esses bilhões de reais em depósitos, ele ainda ganha comissão administrando os investimentos do fundo patrocinado. Então, é um negócio altamente lucrativo. É uma deformação brutal do sistema. E é isso que está conduzindo o sistema de previdência complementar a um impasse na situação atual. Outro dado, nós temos os casos de empresas, eu participei uma vez, senador, de uma audiência pública aqui no Senado, e aí esteve junto comigo um depoente que era banqueiro, e ele disse com muito orgulho que era verdade, uma verdade parcial, que o banco por ele administrado mantinha um fundo de pensão e não cobrava nada dos participantes assistidos. Era uma mentalidade que prevalece em certos setores do governo que pensa assim, na empresa privada, quem paga a contribuição é a empresa, sai do bolso do empresário, então ele faz o que quer. Né? Na empresa estatal, quem paga a contribuição é o erário, é o Tesouro Nacional. Então o Tesouro Nacional tem o direito de fazer aquilo que quer. Ora, uma empresa, e são poucas as empresas que mantêm fundo de pensão e não cobram nada dos seus beneficiários, e não são empresas pequenas. As grandes empresas que mantêm fundo de pensão e não cobram contribuição dos seus beneficiários, de um modo geral, ou são grandes empresas nacionais, grupos econômicos poderosíssimos, ou empresas multinacionais. E os beneficiários são os administradores dessas empresas. Por quê? Porque no sistema trabalhista brasileiro, o trabalhador não tem estabilidade no emprego. E como, de modo geral, na pirâmide de uma empresa, a base é de trabalhador não qualificado, essa base roda, é submetida ao chamado turnover, é a demissão imotivada. A empresa mantém nos seus quadros de funcionários aproximadamente 4, 5% dos seus funcionários, e estes 4 ou 5% são constituídos pelos administradores, pelos altos executivos. Então, quem está pagando efetivamente
a manutenção desses fundos de pensão para os quais os altos executivos não contribuem, somos nós, o povão. Pagamos como contribuintes e pagamos como consumidores. Nós pagamos esses benefícios que estão privilegiando muita gente. E agora, recentemente, agora não, aproximadamente, nos últimos estertores da Secretaria da Previdência Complementar, ali se aprovou uma resolução, a famosa CGPC 26. E foi enviada aqui a esta Casa, Senado da República, um parecer político profundamente negativo por um técnico da Secretaria que dizia o seguinte: é necessário, é justo que a empresa participe, tal como está previsto na Resolução 26, da reserva especial de um fundo de pensão, porque se ela paga e ela participa também do pagamento dos prejuízos, é justo que ela participe também do lucro, ou seja, um dinheiro carimbado como fruto da contribuição dos empregados, que só eles é que contribuem, hoje transforma o patrocinador no principal beneficiário do fundo de pensão. Cito o fundo de pensão do qual eu participo, exatamente a Previ. Agora mesmo, para atender a essa resolução CGPC 26, a Previ ostentava no ano passado um superávit, e é estranho que isso aconteça, senador, um superávit, uma reserva especial da ordem de 15 bilhões. 7 bilhões e meio foram dados ao patrocinador. Ora, nós estamos diante de uma evidente distorção. 7 bilhões e meio foram passados para o patrocinador que ostentou o maior lucro da sua história, ou seja, um dinheiro carimbado como recurso da Previdência Complementar serve para ostentar o lucro da ficção jurídica de uma empresa. Isso é uma distorção brutal. Isto fere a consciência de qualquer cidadão. Isto é incompatível com o regime democrático. Essa situação, evidentemente, não pode perdurar. Então, urge, é necessário, é urgente, é inadiável que se faça uma reformulação nesse estado de coisa para que efetivamente se possa pensar num sistema de previdência complementar que seja efetivamente voltado para proteger o trabalhador, porque o atual sistema não o protege. Né? Ainda com relação à Previc, eu quero dizer que a minha observação aqui é técnica. Eu faço essas observações sem nenhuma imputação à competência técnica dos funcionários e daquelas pessoas que são lotadas na Previc. É a instituição como tal que não funciona, que é inadequada. O próprio fato de ela ter sido criada para ser sustentada por nós, pelos segurados, e não pelos fundos de pensão, porque os fundos de pensão são meros gestores da nossa poupança. Então, quando eles são convocados para pagar as contribuições à Previc, eles estão pagando com o nosso dinheiro. Né? Então, nós temos o direito de exercer uma fiscalização e opinar naquilo que nos diz respeito efetivamente. Né? Então, não temos conhecimento de que esta instituição que substitui a Secretaria da Previdência Complementar, que funcionava com recursos do Tesouro, recursos orçamentários, esses recursos prevalecem, eles continuam existindo no Tesouro, simplesmente foram aliviados, porque a carga foi transferida do Tesouro Nacional para nós. Nós é que passamos a pagar o funcionamento da Previc. Funciona para atender o interesse dos segurados? Não, senhor, não funciona. Não foi criada para isso. Efetivamente, isso sem que isso implique numa imputação de incompetência ou de parcialidades nos administradores que estão à frente da Previc. Não, é uma realidade, é uma política de Estado que desnatura um objetivo como o da Previdência Social. Nós, os segurados, não temos voz. Somos meros agentes passivos assistindo à manipulação dos nossos recursos aplicados inteiramente ao arrepio das suas funções sociais. E se esta situação perdurar, senadores,
se não for urgentemente corrigida, o sistema entrará brevemente em uma crise, porque o caso do Aeros com O e do Aeros com U e de outros fundos de pensão que já quebraram, representa apenas o início da quebra de um sistema que não foi criado com a finalidade de proteger socialmente os interesses da classe trabalhadora, mas simplesmente para servir de base de financiamentos a situações que não têm nada a ver com o interesse dos trabalhadores. Eu quero me congratular com Vossa Excelência, senador, a quem eu conheço como um ex-dirigente sindical extremamente combativo, lutador, autêntico dirigente sindical, e que tem honrado com a sua atuação aqui no Senado da República a sua biografia como ex-dirigente sindical, e representa efetivamente um orgulho e uma esperança da classe trabalhadora. Que Vossa Excelência seja bem sucedido e que, se Vossa Excelência precisar, nós nos colocaremos inteiramente ao seu dispor, porque é preciso resgatar as finalidades sociais do sistema de previdência complementar, que estão completamente descaracterizados, se transformaram em simplesmente um sistema que financia atividades econômicas sem nenhuma finalidade social. Eu quero cumprimentar o doutor Rui Brito pela sua exposição e dizer que, de fato, as denúncias que estão sendo colocadas aqui, eu diria, não é nem denúncia, os alertas são da maior gravidade. Eu, sinceramente, acho que depois dessa audiência pública, nós vamos ter que levar esse material para uma discussão dentro do Executivo. Fazer um grupo, ir lá e aprofundar esse debate. Porque vocês estão dando aqui um alerta para onde irão os fundos de pensões se continuarem da forma do que aqui está sendo escrito. E eu, de fato, estou preocupadíssimo. Eu vou pedir até para a senadora Ana Rita, que é a minha vice-presidente na Comissão de Direitos Humanos, que ela assuma lá. Eu prometi que estaria lá, mas não vou ter que ficar aqui. Eu sei que estão ministros convidados, ela vai assumir lá. Eu sei que ela está assistindo nesse momento, na expectativa que nós temos no sistema interno, que ela assuma a coordenação dessa audiência. É uma audiência importante também lá, o senador Sérgio Petacão me lembrava agora, que vai discutir a Lei Maria da Penha, vai empossar a subcomissão da mulher. Nós vamos continuar aqui no debate, eu já pedi para ela, senador Sérgio Petacão, que ela assuma. Eu queria registrar aqui, que estiveram conosco aqui já e participaram, o senador Ana Amélia, o senador Cacildo Maldani, o senador Ciro Miranda, a senadora Lídice da Mata, e o senador Sérgio Petacão, que está aqui conosco, vai usar a palavra no momento que ele entender adequado, e também o senador Vicentinho.